Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deixando-se iluminar pela Palavra de Deus, que faz nova todas as coisas. Palavra de Deus que renova o nosso coração, a nossa mente e todo o nosso ser. Senhor, nosso Deus, eu me coloco diante da Tua presença, meu Pai. Meu Deus, meu Senhor, meu amigo. Me dê, Senhor, a Tua palavra, palavra de sabedoria, palavra de ciência, palavra de graça, para que ilumine o meu coração, para que direcione todo o meu viver, para que me ensine, Senhor, a fazer a Tua vontade. É a Tua vontade, Senhor, que eu quero viver, é a Tua vontade, Senhor, que eu quero praticar, é a Tua palavra, Senhor, que eu quero colocar em prática na minha vida. Por isso eu suplico, Senhor, a Tua bênção, eu suplico a Tua graça, eu suplico a Tua proteção. Dai-me, Senhor, a Tua luz e a Tua direção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós nos colocamos agora diante da presença do Senhor, nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? É um Deus que nos conduz, é um Deus que nos instrui, é um Deus que nos forma, é um Deus que nos direciona. Deixemos-nos então que a Sua palavra ressoe em nosso coração, dando-nos sempre a razão de viver na presença do Senhor. Abrindo a sua Bíblia, palavra de Deus, palavra de vida, palavra de cura, palavra de restauração, primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Samuel, capítulo 9. Vamos dar um passo a mais na compreensão da história da salvação, sobretudo esse período de mudança, onde o povo está suplicando a Deus que quer ter um rei, como todos os povos têm um rei. O povo de Deus também quer ter um rei. E Deus advertiu ontem, nos advertiu no nosso encontro anterior, no capítulo anterior, que não é a Samuel que o povo está rejeitando. Quem reina sobre o povo é o Senhor. Mas o povo deseja ter um rei como todos os povos. Ora, havia um homem de Benjamim chamado Cis. Ele é filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becarote, filho de Afia, um nobre guerreiro de Benjamim. Ele tinha um filho chamado Saul. Então o pai de Saul é Cis, que era de boa apresentação. Entre os israelitas não havia outro melhor do que ele, dos ombros para cima, sobressaía sobre todo o povo. Presta atenção no detalhe, tá? Dos ombros para cima, não havia outro melhor. Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, o pai de Saul. E Cis disse a seu filho Saul: toma contigo um dos criados e põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim. Era a região de Salisa, mas não encontraram. Passaram pela região de Salim sem resultados e ainda pela terra de Benjamim sem encontrá-las. Quando iam chegando à terra de Suf, Saul disse ao criado que o acompanhava: vamos voltar. Eu receio que meu pai já não pensa nas jumentas, mas está preocupado é por causa de nós. Mas o criado respondeu: há um homem de Deus nessa cidade, um homem honrado. Tudo o que ele diz acontece com certeza. Vamos até lá. Talvez nos possa ajudar quanto ao caminho que devemos seguir. Saul disse ao criado: vamos então. Mas o que ofereceremos ao homem? O pão já se acabou no alforje e nada temos para presentear ao homem de Deus. O que mais temos? O criado tomou a palavra. Ocorre que tenho comigo um pouco de prata. Vamos dá-lo ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Muito bem, aí vamos agora para o versículo 14, que diz o seguinte: os dois, né, Saul e o seu criado, subiram então à cidade. Quando iam entrar na cidade, apareceu Samuel
saindo em direção a eles para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes da chegada de Saul, o Senhor havia se manifestado a Samuel dizendo: amanhã, a esta mesma hora, vou te enviar um homem da terra de Benjamim. Unge-o como príncipe do meu povo, Israel. Ele salvará o meu povo das mãos dos filisteus. Pois voltei meus olhos para o meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem que te falei. É ele que governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na soleira da porta e disse-lhe: peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: sou eu mesmo o vidente. Sobe à minha frente ao lugar alto. Hoje comereis comigo e amanhã cedo te deixarei partir, depois de te haver revelado tudo o que tens no coração. Quanto às jumentas que perdestes há 3 dias, não te preocupes, pois já foram encontradas. Aliás, não pertence a ti e a toda a tua casa do teu pai tudo que há de precioso em Israel? Aí Saul respondeu: não sou por acaso um benjaminita da menor tribo de Israel? E meu clã não é o mais modesto de todos os clãs das tribos de Benjamim? Por que me dizes essas coisas? Samuel tomou consigo Saul e o criado, introduziu-os na sala e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, uns 30 homens. Samuel então disse ao cozinheiro: serve a porção que te dei para a reserva. Então o cozinheiro trouxe o pernil e o rabo e os pôs diante de Saul. Samuel comentou: eis o que ficou guardado. Põe diante de ti e come, porque foi reservado de propósito para ti quando convidei o povo. Assim, Saul comeu à mesa de Samuel naquele dia. Depois desceram do lugar alto para a cidade e prepararam para Saul uma cama no terraço, e ele se deitou. E o mais importante, esses 2 últimos versículos: ao raiar do dia, Samuel chamou Saul no terraço e disse: levanta-te, vim despedir-me de ti. Saul levantou-se e ambos, Samuel e ele, saíram. Tendo descido até os limites da cidade, Samuel disse a Saul: ordena ao criado que vá à nossa frente. Tu, porém, fica aqui um momento para que eu te dê a conhecer a palavra de Deus. Muito bem, vamos pegar as riquezas desse texto sagrado, porque ele vai mostrar para nós a forma como Saul foi escolhido para ser rei de Israel. Saul, que é filho de Cis, havia saído para procurar as jumentas do pai junto com seu criado, que havia perdido, e foi o criado que lhe deu a ciência de que havia um homem iluminado por Deus ali naquelas terras. Daí se deu o encontro entre Saul e Samuel. Desse encontro de Saul e Samuel, é importante aqui aquilo que o Senhor disse. E o que o Senhor disse está lá no versículo 16. Amanhã, a esta mesma hora, vou te enviar um homem da terra de Benjamim. Aqui está a promessa de Deus. Qual é a promessa? Que no dia de amanhã ele enviaria um homem que seria ungido da terra de Benjamim. Ora, o contexto aqui dessa ordem de Deus é que o próprio Deus, mesmo o seu povo tendo rejeitado, Deus não quer deixar de orientar seu povo. Deus se faz presente até no povo que o despreza. Deus se faz presente em nossa vida, mesmo nós o desprezando. Nós podemos desprezar a Deus, mas Ele não nos despreza.
E Ele quer, de todas as formas, não deixar que nos percamos. Ainda que perdemos muito da graça, porque desperdiçamos, a graça de Deus vem socorrer a nossa miséria. E é por isso que Deus está ordenando amanhã, preste atenção, Samuel, eu vou enviar um homem da terra de Benjamim, unge-o como príncipe do povo. Então aqui está a segunda parte, é a ordem de Deus. Unge este homem como príncipe do meu povo Israel. Por quê? Porque ele salvará o meu povo das mãos dos filisteus. Pois voltei os meus olhos para o meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. Clamor de libertação. Aliás, esse grito aqui de clamor é o mesmo clamor do povo que vivia na escravidão do Egito e clamou ao Senhor, e o clamor chega ao coração do Senhor. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem que te falei, ele governará o meu povo. Então, mesmo estando contrariado, e que é bonito da parte de Samuel, Samuel está muito contrariado com o que o povo fez. O povo desprezou a ele, Samuel, claro, e o Senhor mesmo disse: não é a ti que eles desprezam, não, Samuel, é a mim. Mas Samuel está ali, deixando-se conduzir por Deus. Um homem de Deus precisa ser assim. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, pessoas de Deus vão ser contrariadas. Mas, na contrariedade, deixar-se guiar por Deus e não pela contrariedade, não pelos sentimentos negativos que muitas vezes tomam conta do nosso coração. E aí, meus irmãos, Samuel tomou consigo Saul, o criado, introduziu-os na sala e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que havia ali uns 30 homens. Ora, é Samuel que já está conduzindo Saul para sagrá-lo príncipe, como o Senhor havia ordenado. Mas aí eu pego a ordem de Deus que está lá no final do texto, né? No final desse texto de hoje, no versículo 27. Tendo descido até os limites da cidade, Samuel disse a Saul: ordena ao criado que vá à nossa frente. Tu, porém, fica aqui novamente para que eu te dê a conhecer a palavra de Deus. Quanto que é importante agora Saul tomar consciência daquilo que a palavra de Deus está dirigindo ao seu coração. Então, a ordem que ele dá a Saul é para que ele fique ali para ouvir o que o Senhor tem a dizer ao seu coração. A importância que tem conhecer a palavra do Senhor, a importância que tem deixar ser dirigido pelo Senhor, ser iluminado pelo Senhor, ser conduzido pelo Senhor, porque a palavra dele é que dá direção para a nossa vida. Muito bem, vamos chamar agora conosco o Padre Antônio Xavier para que nos ajude a crescer na intimidade com a palavra do Senhor. Nesse 9º capítulo de 1 Samuel, aparece uma expressão bem interessante, que não é idêntica, mas diz respeito à mesma pessoa. Uma delas é profeta. Assim é chamado Samuel, profeta, mas também é chamado aqui de vidente. E aí nós temos duas palavras que tentam ser sinônimos, mas não são exatamente sinônimos. No Antigo Testamento, às vezes o profeta era chamado também de vidente, porque se tinha em vista que aquilo que ele dizia que iria acontecer, como se fosse uma espécie de proclamação do futuro, aquilo era uma espécie de visão que estabelecia um critério claro do que ia acontecer. Por isso, às vezes, ele é chamado de vidente, às vezes é chamado de profeta. Profeta ao pé da letra quer dizer porta-voz, aquele que fala no lugar do outro. Às vezes é chamado de homem de Deus, e aí é fácil entender o porquê, né? Porque é aquele que busca estar em plena comunhão com Deus.
Mas a ideia mesmo do profeta aqui não tem nada a ver com esses contextos que nós escutamos hoje. Quando alguém diz uma profecia, que é uma espécie de previsão do futuro, nada a ver. O profeta é outra coisa. O profeta é aquele que busca, a partir da lei de Deus, a partir da vontade de Deus, a partir das escrituras e tudo mais, compreender o momento presente para poder orientar o futuro imediato. Poder dizer, se continuarmos assim, vai dar nisso, ou coisa boa ou coisa ruim. Se for dar em coisa ruim, precisamos nos converter para que não cheguemos nisso. A profecia, a profecia cristã, ela nunca é fechada, nunca é determinista, mas ela é aberta, porque ela é, na verdade, a possibilidade de escolha de quem está do outro lado. Assim nós encontramos, inclusive, no Evangelho de São João, quando faz questão de falar ali no capítulo 8 de filhos das trevas, filhos da luz, estabelecendo não que as pessoas sejam filhos das trevas ou filhos da luz, mas é como se nós estivéssemos diante de um local iluminado e de um local, estamos numa penumbra, e à nossa direita a gente tem a luz, à nossa esquerda nós temos sombra, e nós podemos escolher onde é que nós queremos ficar. Então a identificação mesmo se dá pela escolha, pelo uso da liberdade. E por isso a profecia ela é sempre aberta. O profeta é, na verdade, aquele que dá a oportunidade de se escolher pela vontade de Deus, que dá a oportunidade de se escolher por Deus. Porque se não houvesse, às vezes a denúncia, às vezes a instrução, nós ficaríamos perdidos como numa grande estrada, sem nenhuma placa que nos orientasse. Senhor, que a Tua Palavra conduza nossos passos. Senhor, que a Tua Palavra ordene os nossos caminhos. Senhor, dai-nos conhecer a Tua Palavra, para que, conhecendo a Tua Palavra, nós conheçamos Tua vontade, sejamos dirigidos, governados e direcionados pela Tua Palavra. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, que a Tua bênção, Senhor, esteja nos abençoando e nos iluminando, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, que a paz do Senhor esteja conduzindo e iluminando os seus passos. Deus abençoe você. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.